No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um curta chamado A Mulher Mantida em uma Prateleira, da série Roar. Tudo começa com uma linda menininha chamada Amélia. A sua mãe a inscrevia constantemente em cursos de beleza e sempre dizia o quanto ela era linda. Ela havia aprendido que, caso eu tivesse que escolher entre ser bela ou inteligente, deveria sempre escolher ser bonita. Quando cresceu, a Amélia se tornou uma supermodelo, com um futuro brilhante pela frente e sempre sendo ovacionada por onde passava. Ela era muito bem sucedida, porém, achava o seu trabalho chato e constantemente haviam fotógrafos ao redor dela. Um dia, durante um dos seus desfiles, a Amélia conhece um milionário chamado Henry. Os dois começam um relacionamento e logo a Amélia se muda para a casa do Henry, uma enorme mansão. Ela amava a sua nova casa e a sua nova vida. Era como um conto de fadas. Um dia ela acordou e percebeu uma movimentação pela casa, junto com barulhos altos vindo do escritório do seu marido. Então, ela decidiu ir ver o que estava acontecendo. A Amélia chegou no escritório e percebeu que o seu marido estava colocando uma prateleira lá. Normalmente o Harry costumava contratar funcionários, porém naquele dia ele decidiu ele mesmo fazer, pois estava inspirado. De acordo com o Harry, aquele era um presente para Amélia. Ela diz ter gostado muito, mas acha que não vai caber todos os seus sapatos ali naquela prateleira. Porém, o Harry diz que na verdade, aquela estante era para Amélia. Ele queria que a Amélia ficasse sentada ali o dia todo, pois assim, ela teria uma visão perfeita da piscina e da sua mesa do escritório. O Harry diz a Amélia que ficaria muito feliz também, pois vendo ela ali todos os dias enquanto trabalha, ele se sentiria incrível. Sendo assim, ele abriria uma centena de negócios, pois ele sempre se lembraria que tem uma bela mulher. Porém, a Amélia não gosta muito da ideia, já que ela também tem um emprego e não pode ficar sentada ali o dia todo. O Harry então diz a ela que ela deveria sair do seu emprego, já que ele sabia o quanto ela odiava o seu trabalho e acha muito chato. O Harry acha que a Amélia é linda demais para viver uma vida comum e quer ter certeza de que ela nunca terá que se preocupar com nada. Ele promete que vai sempre adorar ela enquanto ela estiver lá em cima. Ele não se importa com o que as pessoas iriam dizer e ele insiste que isso faria dele o homem mais feliz da Terra. Então a Amélia cede e aceita tentar. O Harry ajuda ela a subir as escadas para ela se sentar na prateleira. Depois ele dá para ela um travesseiro para que ela fique confortável. Ele retira a escada e diz que é uma visão muito bonita e que a sua vida será muito boa. O Harry sai do quarto para preparar um café da manhã para os dois. A Amélia fica sozinha. Ela ainda estava um pouco constrangida e sem entender, mas logo se acostuma com a ideia. O Harry pede para que a Amélia e ele formalizem o seu casamento. E mesmo durante a festa de casamento, a Amélia continua sentada na estante. O Harry até mesmo brinda a beleza da Amélia, que se sente lisonjeada e feliz. À noite, quando todos vão embora, o Harry volta e passa sua noite de núpcias com a Amélia, lógico, em cima da prateleira. Com o passar dos dias, a Amélia tenta se manter ocupada, fazendo coisas diferentes, como ler livros, fazer exercícios, fazer as unhas. Isso sempre distrai o seu marido. Porém, ele não se importa, e até mesmo diz que na verdade seus negócios estavam distraindo ele de apreciar ela. Então Harry começa a presentear a Amélia com flores, joias e deliciosas comidas, querendo até mesmo passar umas férias com a Amélia. Porém, logo isso passa e o Harry começa a se distanciar dela. Ela percebe que ficar em cima da prateleira é muito chato, como seu antigo emprego, e nem mesmo a empregada conversa com ela. Ela percebeu que estava perdendo a sua independência e livre-arbítrio, e agora que o Harry estava prestando menos atenção nela, tudo fica pior. Antes ele dava presentes e a elogiava, e agora apenas manda beijos antes de sair dali. Ele nem sequer nota os seus lindos vestidos e começa a ficar irritado com qualquer barulho que ela faz enquanto ele trabalha. A Amélia até tenta puxar uma conversa com seu marido, porém ele não permite que ela fale e nem mesmo faça qualquer outro tipo de barulho. Ela se tornou apenas uma decoração, uma verdadeira esposa troféu. Em uma última tentativa de surpreender o Harry, a Amélia veste o seu vestido mais chamativo e bonito, esperando que ele a olhasse. Mas ao invés disso, o Harry percebe que a luz não estava chegando até a sua mesa. Então pede para que mudem a sua mesa de lugar. A Amélia então, vendo que o seu marido virou as costas para ela, começa a chorar. 3 anos se passaram. A Amélia ainda estava na prateleira. Porém o seu marido não vê ela com frequência. Ela o escuta chegar, mas ele não vai até ela, porque ele estava entediado e distante.
Ela grita o seu nome, mas ele não responde. Então Amélia simplesmente decide sair da prateleira. Porém, ela estava lá há tanto tempo que a distância parece maior do que ela lembrava. Ela tem medo de sair de lá de cima e acabar se machucando, já que estava tanto tempo presa ali que já não tinha mais noção de perspectiva. Ela então joga o seu sapato, tentando ver como seria a queda, e para criar coragem de sair daquela situação. Então ela começa a descer devagar, até que finalmente cai da prateleira. Para Amélia era uma queda muito longa, mas na verdade a prateleira era baixa e ela chega ilesa no chão. Ela acha difícil andar e fazer coisas básicas, já que passou anos presa naquela prateleira. Ela então usa os objetos em volta para conseguir se apoiar. Finalmente, ela sai da casa e sente uma felicidade enorme por descobrir novas coisas e sentir a brisa no seu cabelo. Parecia que ela nunca tinha visto o lado de fora e se sente eufórica e encantada. Depois de andar por todos os cômodos, Amélia decide entrar em um caminhão de entregas para chegar até o centro da cidade. Ela continua andando para conhecer a cidade e começa a se sentir livre e parte da sociedade de novo. Ela se sente tão feliz que começa a cumprimentar pessoas estranhas, dançar em cima das mesas e abraçar até mesmo os automóveis. Ela explora todas as partes e coisas que não via há muitos anos, até o momento que ela chega na praia. Ela se joga na água e se sente livre, mas logo volta para a realidade. Amélia percebe que estava na vida real e sai andando pela cidade se sentindo solitária e triste. Ela continua andando pela cidade até se deparar com uma loja de maquiagens e vê algumas mulheres passando as maquiagens e vê o seu rosto refletindo no espelho, que não a agrada muito. Ela estava se sentindo feia, então ela entra na loja para poder se arrumar. Uma das vendedoras da loja se aproxima dela e pergunta se ela era maquiadora, pois ela era muito boa usando os produtos. E a própria vendedora demorava horas para se arrumar. Amélia conta a verdade para a vendedora de que seu trabalho era apenas ficar sentada em uma prateleira como um troféu. A vendedora não julga ela e diz que o que importa é ser feliz nas suas escolhas. Amélia então percebe que a filosofia da sua mãe sobre ter que escolher beleza ou inteligência era errada e que ela poderia ter os dois. Ela nunca havia pensado nisso antes. Ela volta para sua casa e fica encarando a prateleira, pensando no que fazer. Ela então decide destruir aquilo de uma vez por todas. No começo era assustador, mas logo se tornou algo satisfatório de se fazer. Um ano depois, Amélia decide fazer a sua própria linha de maquiagens. Ela abre uma loja linda no centro da cidade. A loja vivia lotada, cheia de pessoas. A Amélia se senta em uma prateleira com uma placa bem iluminada escrito: "Deixe todo mundo olhar", na intenção de mostrar para as pessoas que ela era suficiente para ser bonita e inteligente. Porém, as pessoas pararam para elogiar a sua beleza e não ficam para ouvir quantas coisas ela sabe fazer. E por isso, ela se sente apenas um troféu vivo.